2 Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são má, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: sararei a essas águas. E não havendo mais nela morte e nem esterilidade, ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Deus santo, Deus querido, mais uma vez entramos, Pai, em Tua presença, para pedir ao Senhor, Pai, que não seja eu mesmo falando nada de mim mesmo, mas que eu seja canal do Espírito Santo para falar com a Tua igreja, Pai. Pai, estamos sedentos, Pai, da Tua presença. Queremos ser cheios, Pai, da Sua unção, Pai. Que nossas vidas possam fluir rios de águas vivas, Pai. É o que os Teus servos anseiam, é o que eu anseio nessa noite. Por isso estamos felizes e alegres, porque estamos na presença do Senhor. É o que nós choramos em nome do Senhor Jesus. E você senta glorificando a Deus nessa noite. Desde já eu quero agradecer ao pastor Obed, juntamente com a missionária Aldenísia, por me confiar em trazer mais uma vez, nessa oportunidade, em plena campanha. É uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer que tocar é fácil, mas quando se trata de ministrar a palavra, é uma responsabilidade dobrada. Porque o que sair daqui tem que ser o que eu vivo. E eu vivo para o Senhor Jesus. A minha vida é dele. Se eu estou aqui, foi permissão dele. Também sou grato a Deus pelos músicos que me acompanham, meu amigo Kleber, mais que amigo. A Bíblia fala que tem amigos que é mais chegado do que irmãos. E aqui está essa pessoa maravilhosa que Deus colocou em minha vida para nos abençoar nessa noite. Cantora Carla, que Deus te abençoe. Estou muito feliz. E hoje mais feliz ainda com a presença da minha mãe aqui também nessa noite. A minha avó esteve enferma. Ontem estivemos levando ela no hospital logo cedo. Ela está em casa sozinha. Mentira, sozinha não, que Papai do Céu está com ela lá. O mesmo Deus que está falando aqui nessa noite está fazendo um trabalho na vida dela também. Sou grato a Deus pela sua vida. Os irmãos fiquem à vontade, porque Papai do Céu já se faz presente nesse ambiente. Querido, confesso aos irmãos que não foi fácil estudar para trazer algo para a igreja. Por 3 noites eu não tive tempo assim de aprofundar o quanto eu queria para poder estar trazendo algo para os irmãos. Mas em oração a Deus, eu glorifiquei a Ele, porque eu estava buscando um conhecimento meu, e Deus me trouxe um conhecimento vindo dele para transmitir para a igreja. Querido, quando nós pegamos a Bíblia e nós abrimos aqui, o primeiro versículo aqui, a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 19, no versículo 19, que vieram homens e se aproximaram de Eliseu. E eles vieram trazendo algo, uma notícia para ele. Mas eu observei algo interessante, que esses homens eles chegaram a Eliseu e relataram a Eliseu: olha, profeta Eliseu, a cidade na qual nós habitamos é uma cidade boa, tudo bom, porém só tem uma coisa que ainda está nos afetando: a água é amarga.
E eu tinha já ouvido e dado uma estudada um pouco. E também com Moisés foi parecido. Só que porém a história muda um pouco. Porque a palavra do Senhor aqui vai dizer que os homens eles vieram a Eliseu para informar de uma situação, ou seja, de um problema que tinha naquela cidade. E se nós voltamos lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23 e diante, nós vamos ver uma pouca diferença. Porque os homens vieram a Eliseu para relatar o problema da água que era amarga. E o povo no deserto, quando eles deparam ali em Mara, depara com a água também amarga. Só que há uma diferença aí. A diferença é que aqueles homens, quando chegam para Eliseu, eles vêm para falar porque eles sabiam que seria solucionado, porque eles sabiam qual era o Deus de Eliseu. Já em Êxodo vai nos falar que chegaram a Moisés, mas chegaram com murmuração, ou seja, chegaram reclamando. E se você for pegar capítulo 23 e diante, você vai lendo a história que o povo, mesmo Deus operando na vida deles, eles seguiam murmurando. Outrora até perguntava para Moisés: você nos tirou do Egito para padecer no deserto? Mesmo sabendo o Deus que eles serviam. Mas voltando aqui, eu vejo algo interessante. Quando esses homens eles chegam a Eliseu, eles não chegaram a Eliseu simplesmente eu vou lá só para notificar, o problema é dele, ele que vai ter que resolver. Não. Chegaram a Eliseu determinados: olha, nós temos um problema. Mas eles também já foram cientes que não voltariam para trás com esse problema sem se resolver. E Eliseu agora então, no capítulo 20, ele vai dizer: trazei-me um prato novo e põe nele sal. Aí eu vim buscando. Primeiro eles tiveram a fé, a consciência de chegar para o homem de Deus para levar uma situação um tanto complicada. E agora Eliseu responde a eles para trazer um prato novo e sal. Aí eu comecei a dar uma olhada em prato, no significado prato novo. Quando você convida alguém ou chega visita em suas casas, você vai receber, a pessoa vai almoçar ou vai jantar ou até mesmo um café. Você vai servi-los em vasilhas limpas ou vasilhas sujas? Outrora eu e você éramos sujos, éramos imundos. Mas quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus, e aceitamos eles verdadeiramente, nós nos tornamos limpos. E é por isso que a graça e o Espírito Santo habitam em mim e em você. Porque agora, quando nós aceitamos Jesus, o velho homem fica para trás. E agora nós vivemos uma nova vida com Cristo. E o sal ali representava o quê? Purificação. Hoje nós temos geladeira, hoje nós temos aí freezer, que pode conservar o alimento, que pode conservar uma carne. Até começamos, o pastor conversa, pegando carona ainda de ontem, quando o pastor estava aqui, nós estávamos orando aqui ontem à noite, foi bênção. O Espírito Santo começou a falar desde ontem para operar aqui nessa noite em mim e sua vida. Fica você sabendo que antes mesmo de vocês pisarem os pés aqui, nós já estávamos clamando a Deus, e Deus já se fazia presente esperando cada um de vocês aqui nessa noite. Naquela época, meus queridos, o alimento
a carne era feita em conserva de sal. Ainda hoje, em alguns lugares, nós vemos que as pessoas, para poder deixar a carne, para que ela não se perca e fique uma carne bem curada, ela é passada ao sal, porque o sal ele tira toda a impureza, e fazendo assim ele não deixa com que o alimento se perca. E o interessante é que quando ele pede e eles trazem o sal, e o sal na representação de purificação, da mesma forma é em nossas vidas. Porque como o pastor dizia ainda ontem, que nós somos o sal da terra, ou seja, eu e você, é a purificação para que esse mundo que ainda vive no pecado, descrente da palavra de Deus, que nós possamos ser luz, e que nós possamos ser a purificação e possamos mostrar o caminho, a verdade e a única esperança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia poderá salvar essa humanidade de todo o pecado. Indo para o capítulo 20, Eliseu agora traz ali, eles trouxeram o prato, o sal para o profeta Eliseu. Capítulo 21, o versículo 21, Eliseu agora, ele vai até o manancial, em outras palavras, a nascente daquelas águas, e ele ali semeia o sal sobre aquela água, e aquelas águas agora ficam purificadas. Querido, só que eu achei algo muito interessante. Eliseu agora podia simplesmente pegar o sal e jogar no meio ali do rio, jogar no meio daquelas águas ali, ou ele podia chegar bem às margens ali e jogar o sal. Mas não, Eliseu ele vai na nascente daquelas águas. O que eu achei interessante nisso? Deus, quando Ele quer fazer algo em minha vida, em sua vida, Ele não vem ao meio, Ele vem na nascente da sua situação que você necessita. Ele não te pega ali pelo meio, pelas metades, não. Ele te quer por inteiro. Ele quer fazer a transformação na sua vida, mas é por inteiro. Ele não quer deixar mancha nenhuma. Quando é colocado aquele sal ali na nascente daquelas águas, logo elas ficam purificadas. E quando nós aceitamos Jesus, também foi da mesma forma. Nós verdadeiramente nos purificamos em Jesus Cristo. É interessante, porque se nós formos olhar a trajetória de Eliseu, homem temente a Deus, e eu olhando aqui para dentro da Bíblia, e nesse pequeno contexto, em momento nenhum eu vi Eliseu pedindo a Deus: Deus faça isso, Deus faça aquilo. A intimidade de Eliseu com Deus é tão grande, que ele simplesmente tomou a iniciativa. A fé dele é tão grande, ele tem uma intimidade tão gostosa com o Senhor Deus, que ele já vai determinado do que iria acontecer. Mas ele apresenta a Deus sim, mas é um dos poucos profetas que a gente vê ele tomando a iniciativa de falar com que essas águas ficassem purificadas. Ainda voltando no texto lá em Êxodo, lá, Moisés, para ele poder purificar a água, foi preciso ele fazer o quê? Orar a Deus, e Deus direcionar ele a tocar nas águas
com um galho. E as águas assim, depois que é tocada com galho, e depois que Deus dá a autorização para Moisés, aí sim o milagre acontece. Mas Eliseu não. Eliseu foi diferente. Enquanto uns traziam murmuração a Moisés, outros traziam uma situação ou um problema, mas já sabiam que seria solucionado, pois conhecia o Deus de Eliseu. Aí vem a pergunta, mas por quê? Que eles mesmos não tomaram essa iniciativa? É porque muitas das vezes na minha e na sua vida é preciso nós termos intimidade o suficiente com Deus, para na hora que nós formos tomar nossas decisões, a gente já ir crendo, a gente já tomar a iniciativa, já fazer. Não vou fazer, porque o meu Deus irá fazer, através da minha fé, através de tudo o que eu tenho feito para agradar a Ele. Aleluias, Deus seja louvado. A transformação, queridos, ela veio, mas ela precisou passar por algumas etapas. Nós vemos aí que alguém teve que passar a situação para Eliseu. Nós vemos que foi preciso um prato novo. Nós vemos que foi preciso sal. Nós vemos que teve o quê? Teve uma etapa até chegar à purificação. Tem muitos que pensam assim, eu não vou seguir a Deus não, porque Ele não vai me aceitar do jeito que eu sou. E é verdade, mas Ele vai te mudar. E quando Ele mudar você, aí você vai notar a diferença. Você vai sentir a transformação do Espírito Santo de Deus. Porque para isso acontecer, tem que partir de mim, de você. Não adianta de nada Deus querer nos transformar, Deus querer nos renovar, mas nós não darmos lugar. Nós só vivermos murmurando, nós só vivermos questionando. Mas Deus está demorando tanto. Deus, mas eu pedi ao Senhor tem tantos anos. Deus, mas eu te entreguei esse propósito em tanto tempo. Isso é murmuração. Agora, quando você vem até o trono celeste do Senhor e fala, Senhor, olha, eu sei que a dificuldade é tamanha, eu sei que as águas estão amargas, mas eu creio, eu tenho perseverança que o Senhor há de fazer um milagre em minha vida. Você quer a prova disso? A prova disso está ali, a minha mãe. Ela teve a iniciativa, ela teve a coragem. Para quem não sabe, a minha mãe já sofreu muitas enfermidades. Ela já não tem mais o óleo da medula da coluna, ela não tem. Ela estar de pé é um milagre. Ela passou por uma transformação com o Espírito Santo desceu sobre a vida dela. Enquanto ela estava passando a dificuldade dela, clamava sempre ao Senhor Jesus, entregava para Ele. Agora imagina você, para a pessoa que estava na cadeira de roda. Imagina você, uma pessoa que já esteve cega, muda. Olha como está hoje. A dificuldade dela não foi maior do que a atitude. Eu vou levar a minha situação na presença do Senhor. Muitas das vezes deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós, porque nós deixamos o comodismo adentrar em nosso coração. E quando Ele adentra em nosso coração, o que acontece? Começamos a murmurar. O culto hoje foi tão sem graça. Eu não gostei disso. Eu não gostei daquilo. Se nós deixarmos isso de lado,
Ao invés de nós olharmos as indiferenças que tem na casa do Senhor, e nós começarmos a olhar, não, Senhor, eu não vou lá olhar nem para A nem para B. Ah, mas tem um irmão ali que ele não é assim comigo, não tem problema. Eu vou lá buscar a minha purificação. Eu vou lá porque o Senhor tem algo para falar comigo. Eu vou lá porque um dia o Senhor me ungiu, me capacitou e trouxe a transformação para a minha vida. Não é só na vida de Eliseu que Deus operou, não. Tiveram mais profetas. E na minha vida e na sua vida também não é diferente. O Espírito Santo, ele te dá autoridade, sim. Se nós usarmos o nome de Senhor Jesus, com certeza. Por que não? Nós temos que ser fortes, temos que ser corajosos. Muitas das vezes, sabe o que eu observo? Muitas das vezes a vontade vem. Muitas das vezes nós temos sede de tomar a iniciativa, mas muitas das vezes nos falta o quê? A coragem de chegar ao Senhor Jesus e falar: Senhor, a dificuldade está tamanha, os problemas estão tentando me tragar, mas eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. A transformação em nossas vidas, meus queridos, não é preciso você cair no reteté, pular, rodopiar, não é preciso nada disso. É preciso só você clamar pelo nome do Senhor Jesus. Pedir a Ele que o Senhor seja o sal em minha vida, Pai. Eu quero ser o prato novo, Pai. E que o Senhor, Pai querido, Pai amado, possa vir e fazer a transformação em minha vida. E você pode ter certeza que o Espírito Santo irá fazer algo novo na minha e na sua vida. Mas para isso, temos que ter a iniciativa. Temos que ser determinante. A minha confiança está no Senhor Jesus. E a sua confiança está em quem? Você vai vir à casa do Senhor e vai entregar o seu problema para Deus, ou vão ficar murmurando aí no banco? Quando nós murmuramos, quando nós começamos a querer questionar Deus, é bem mais fácil nós chegarmos com todo o amor e todo o carinho, abrir os nossos corações, rasgar verdadeiramente o nosso coração e entregarmos a nossa vida para o Senhor. E a transformação na minha e na sua vida, com certeza ela virá. Porque um dia, o Senhor Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, por mim e por você. Quando eu falo, sempre em minhas orações, eu peço ao Senhor para poder ficar à vontade e para adentrar em nossos corações. É porque nós estamos sedentos da presença do Espírito Santo. É muito gostoso adorar, é muito gostoso louvar. E quando os hinos que a gente entoa ao Senhor, ela já vem direcionada e ela vem batendo junto com a mensagem, você aí recebe o Espírito Santo com mais facilidade. Sabe por quê? Isso traz uma purificação para nossas almas. E o Espírito Santo de Deus, ele desce. E uma vez que o Espírito Santo desce, você é tocado por ele. Você sabe como a gente sabe quando uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo? Porque ele não fica calado, ele adora. Não tem necessidade do pregador ficar falando: adora o Senhor, dá glória aí, dá glória aqui. A presença do Espírito Santo, ela tem que nascer dentro de cada um. Não porque eu estou mandando, eu estou pedindo, mas porque você deu lugar para ele entrar. E quando ele entra, você diz: Senhor, a casa é sua, fique à vontade. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor. Tem adorador? Tem adorador? Tem adorador?
Tem adorador nessa noite? Eu quero ouvir só adorador. Se tiver adorador, 1, 2 ou 3, não importa. O que importa é que a presença dele desça, e que ele fala, e que ele toca no meu e no seu coração nessa noite. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Queridos, foi o que Deus colocar em meu coração nessa noite. Não sou pregador, gosto de adorar o Senhor louvando com instrumento, tento cantar um pouco, mas a missão, quando ela é dada, ela tem que ser cumprida. E eu tenho aprendido muito com o pastor Obed, a confiança que ele tem depositado nos diáconos, na diaconisa, é de suma importância para nós, porque isso nos traz uma responsabilidade a mais e nos faz querer aprofundar dia após dia mais na palavra do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.